No Dança Sem Filtro hoje, a gente vai estar falando sobre dança cigana, feminino na dança e muito mais. Para isso, eu tenho uma super convidada que está aqui na minha frente, Vanessa Gianoli. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos pela participação aqui. É um prazer estar com você, né? Tantos anos que a gente não se vê e hoje poder estar aqui, estar falando um pouquinho sobre a dança cigana, né? Que é um vasto universo, ainda pouco explorado, e a gente vai tentar elucidar algumas questões aqui hoje com vocês. E é um assunto que eu adoro, né? Tanto o feminino na dança, essa coisa do desenvolvimento, quanto a dança cigana, que eu gosto, é o meu lugar de me fazer bem. É um dançar que eu não estou muito preocupada com técnica, nem com o meu trabalho. É para mim. Mas eu gostaria que você se apresentasse primeiro, que você contasse um pouquinho do teu percurso, da tua história. Sim. Nossa, a história é longa, gente. Bom, sou professora de educação física como você, né? Fui formada na FMU, fiz pós-graduação em preparação física, porque eu trabalhava com atleta. Então, eu fui atleta de voleibol, fui árbitro de voleibol. E, de repente, a dança apareceu na minha vida como uma adorável surpresa, né? Na verdade, porque ela entrou na minha vida. Você já estava adulta? Sim. Olha, não sabia. Eu achei que você era desde pequenininha. Não. Eu fiquei assim, solta, depois de mais velha. Quando entrei na faculdade, disciplina da metodologia da dança e folclore, com a Inês Artacho. Sim. E eu fiz... mudou a minha mente com relação à dança e eu percebi que eu amo as manifestações folclóricas, eu amo cultura popular. Você chegou a ser aluna do professor Allan Kardec Torres também? Não fui aluna, nós fomos do mesmo grupo de dança folclórica da faculdade, nós nos apresentávamos juntos, né, na época, e em SESCs, nas escolas, na própria faculdade, né, Semana de Educação Física que sempre tinha. Mas vocês tinham um grupo que saía fazendo apresentações. Que incrível. Sim. Éramos em poucos, mas nós nos apresentávamos... O suficiente. Isso. A gente era feliz demais. E aí eu comecei a sentir necessidade de pesquisar mais sobre isso. Então eu fui atrás... curiosidade eu sempre tive, né? E eu sou movida por curiosidade. Mas ao mesmo tempo que você desenvolvia a dança, você estava trabalhando com o quê? Com a educação física, o vôlei e os atletas? Isso, eu trabalhava isso. Sempre foram atletas amadores, né? Categoria de base, ensino, aprendizagem do voleibol, né? Que era o que eu gostava, o que eu tinha tesão em fazer. É uma delícia. Né? Saía as primeiras manchetes, os primeiros toques. Então, isso para mim é lindo, é o que eu gosto. E trabalhei também com as modalidades de fitness, né? Porque não há professor de educação física que não trabalhe com fitness, né? Em algum momento. A gente pega uma aula de aeróbica, uma aula de alongamento, ginástica, hidro. Isso tudo vinha paralelamente, vinha naturalmente dentro da profissão, assim. Mas a dança veio com um lugar especial, né? Quando eu descobri... que eu também podia dançar, né? Porque um corpo duro de voleibol... É outro corpo? É outra linguagem? Outra linguagem completamente diferente. Aí eu descobri que eu poderia dançar um coco, né? Eu poderia dançar um maracatu, um frevo. Eu falei, nossa, eu tô dançando frevo. Que demais, né? E né? você ainda é grande, é alta, né? Quer dizer, exige como eu. Exige muito mais, né? Exige. E assim, se é feio, é muito feio. É verdade. É mais fácil chamar a atenção porque tá mal feito do que bem feito. Isso. Bom, mas quando tá bem feito também arrasa. É lindo, é maravilhoso. Então eu preferi achar que eu estava linda, né? Claro. Então... fomos atrás do Instituto Brincante do Antônio Nóbrega. Sim, manifestações... conheci. Norte e Nordeste do Brasil. Então, eu fiz canto, dança e percussão folclórica lá. Nossa, um mergulho. Um mergulho completo de 6 anos que eu fiz lá com ele. Participei, fiz um solo de caboclinho, que é uma dança dificílima de Recife, né? Que é maravilhosa lá. A mestre Paulinho Sete Flechas lá do Recife, que é incrível. É a referência. Ele tem uma associação lá...
Caboclinho Sete Flechas, né? Porque tem várias agremiações de caboclinho, né? No Recife. Então, eles saem na época do carnaval também. Ele ensina as crianças a dançar, né? Mantém a cultura. Isso. Incrível. Viva, né? Incrível. Então, eu falei, eu preciso mergulhar um pouco nisso. E aí, fui de cabeça. E aí, você foi para a dança de salão também? Você tem passagem na dança de salão também? Tenho. Que eu lembro disso. Tenho. A dança de salão, eu entrei por causa do tango, que tem uma ligação estreita com a dança africana, né? Porque ele descende, né? Do movimento da dança africana. Mas eu até então não sabia. A minha paixão era o tango, eu queria aprender a dançar tango. É uma simples curiosidade, eu digo para você, curiosidade. E aí entrei pro tango, fui pro congresso lá de Florianópolis, lá mergulhar um pouquinho no tango. Voltei cheia de dúvidas, né? Porque o tango é dificílimo de se dançar. É um corpo que o brasileiro não tem. O nosso corpo, ele é todo quebrado. O samba, o tronco tá para cá, o quadril tá para cá, o braço tá para cá. E a gente consegue se movimentar de uma forma linda. Outra linguagem, né? Resgata o corpo do vôlei, quem sabe dar certo. Exato. Ai, Carla, olha só que miscelânea que eu colocava no meu corpo. Aí eu falei, não, vamos lá. Fui para o Celso Vieira como bolsista, me apresentei como bolsista no Celso Vieira. Ele tinha vindo, né, com o Rock Soltinho aqui para São Paulo. Ele era do Rio, né? Sim. E aí eu fiquei lá com eles 2 anos até eu me casar. Aí me casei, eu tive que sair, né? Porque a vida muda. A vida muda um pouquinho, né? E tô com a dança de salão até hoje. Também dou aulas de dança de salão só para mulheres. Dou aula de dança de salão de casais. Para mim é um resgate da parceria, né? Quando você tá com um casal ali. É muito interessante. Eu acho que até a dança esportiva, né? Ela também traz um pouco isso. Eu não sei. Uma das coisas que eu acho mais interessantes na dança de salão e na dança esportiva, lógico que depende da condução do professor, né? Como ele vai fazer essa mágica acontecer. Mas eu acho que uma das melhores coisas é o equilíbrio do yin e do yang ali dentro. Porque muita gente fala da dança de salão, né, como falasse assim, a coisa do homem conduzir, da mulher ser passiva. Não é passivo, ativo, não é uma coisa machista, mas é uma combinação. Não é verdade? É uma soma. Os dois colaboram um com o outro. É uma construção de dois. E não um manda, o outro obedece. Seja o gênero que for, não importa. Mas não é isso. Então, hoje eu vejo um olhar que está interpretando a dança de salão de uma maneira que eu não gosto e que eu não acredito. Eu não sei se você vê isso. Eu também não acredito que a dança é 80% cavaleiro e 20% a dama apenas. Obrigada. Eu sou de 50-50. Claro, que é o correto. E aí a gente tem um equilíbrio yin e yang. Se eu tenho um equilíbrio, a coisa funciona. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar em personalidades, em maneira de conduzir a vida, né? Você tá lá com seu parceiro, ali é um estímulo e uma resposta. Claro. É uma pergunta, ele está te perguntando e você vai responder. Claro, e é um exercício de parceria de fato, porque às vezes eu não entendo a pergunta, às vezes a resposta não sai como eu gostaria, mas tudo bem, a gente constrói, a gente corrige, a gente vai junto. Isso é bonito. E o mais bonito, rindo, curtindo. Sim. Né? E não competindo, agredindo, porque a gente também vê muito casal, né? Foi você que errou, não, foi você, não. E não é essa a proposta. Então, por isso que eu falei, depende da condução, de como é feita a dança de salão. Mas, na verdade, que eu vejo, assim, como uma atividade extremamente positiva, porque envolve movimento, envolve música, né? Essa parte de sensibilização, que é cada um por si, mas somando com essa parceria que trabalha valores, conduta, né? Sim, claro. Se o professor ele não ensina, hoje eu sinto falta em algumas denominações de escolas, assim, passar essa parte
de conduta do cavalheiro, da dama, Sim. sabe? Porque quando chega lá no nível avançado, que você tem que curtir a dança, ou no intermediário, que seja, Sim. você vai curtir a sua dança, como que você vai conseguir fazer isso se você não teve a sua base bem forte ali de conduta? Verdade. Você não consegue criar dentro da dança. Sim. Né? Você não consegue fazer um floreio dentro da dança, Não. que é a sua brincadeira, a sua Sim. hora de curtir. E isso é outra questão, né? Que você está falando de criatividade e de apreciação. Você, dentro da atividade, você está apreciando ali, Sim. fazendo e apreciando. E se o trabalho da dança de salão não é bem feito, você não tem isso, porque você vai ter uma decoreba, porque você vai ter uma coisa já pré-estabelecida, que você, né, encaixotada, que você tem que fazer, e quer dizer, aí não tem musicalidade, aí não tem criatividade, aí não tem condução, conexão. Não tem. Isso Matou. é difícil, matou tudo. E assim, vira apenas uma exibição de passos que você aprendeu. Você pode até, a sua dança pode até ser bonita, Sim. porque eu acredito que as pessoas automatizam os movimentos. Nós Sim. aprendemos na faculdade automatização de Sim, movimentos, isso- de tanto repeti-los. Né? Claro, isso também faz parte. Faz parte. Claro que Você sim. deixa um movimento bonito, claro que Sim. deixa. Mas ele fica sem energia, ele Sim. fica sem afeto. Exato, vazio. Né? Ele fica vazio. Você Fica olha, vazio. não sente emoção quando vem. Sim, mas aí é que tá. Essa é a diferença que eu vejo entre quem estudou na nossa área. Vamos falar da educação física. Pode até estudar outro caminho, ter outro caminho. Mas quem não entende a pedagogia do movimento, eu acho que faz muita diferença. Eu acho Porque também. é o que você falou. A parte da decoreba, da coisa pré-estabelecida que você tem que fazer, que também é positiva, eu entendo isso como um exercício, como parte do processo. Uhum. Eu não sei se você vê assim. Então, é legal trabalhar com sequência decoradinha? Sim, também. Sim. Mas não somente com isso. Não sei se você concorda. Sim. Acho que a gente tem que olhar como um esporte, não? Tem, assim, eu penso que o aluno, ele tem que ter a chance de desenvolver sua própria sequência. Sim. Ele chegar precisa lá, ter sim. o conhecimento técnico para depois ele poder aplicá-lo da forma que ele bem desejar. Sim. E aí a dança é Sim. criativa à sua maneira, entendeu? Exatamente. E é aí que eu acho que a gente sai do... Vamos falar de um olhar mais objetivo de treinamento, em que eu tenho exercícios, movimentos a cumprir. Então, tecnicamente, eu tenho a forma correta. Tá bom, isso é um momento, é uma parte. A outra parte, mais subjetiva, que seria a parte artística, da criação, de sentir, de curtir, que às vezes é esquecida, né? Ou o professor polariza muito de um, pouco do outro, seja lá qual for. Mas é uma soma e tem que, de novo, estar equilibrado, né? Eu penso exatamente como você. Eu não tiro e nem ponho, eu assino embaixo. Porque a dança ela tem que ser leve. Sim. Você precisa ver duas pessoas dançando de maneira harmônica, de maneira que a sintonia entre elas te cause algo. Sim. Ou te cause um espanto, ou te cause um sentimento. Sim. Né? Sim. Então, quando você polariza muito, como você está falando, alguma coisa vai faltar. Né? Ou a dança está vazia, ou a dança não tem técnica, equilíbrio. Exatamente. Ou os dois estão brigando, porque também está Isso. faltando a parte de como é que eu vou falar? Social, vai. Né? De como cuidar do seu par, como trocar, como essa coisa da gentileza, né? Sim. Que às vezes também fica esquecida. A dança esportiva, eu vejo ela muito técnica, né? Porque ela é de competição, né? Sim. Ela é muito técnica, mas eu vejo que ele sabe onde pegar nela. Ele sabe onde perfeitamente, segurar. nos milímetros. Não é? Porque a mulher, ela faz... Sim. Ela tem tanta flexibilidade, ela se joga tanto que se ele não souber
aonde ir buscar, Sim. né? Então, mesmo assim, mesmo sendo competitivo, eu acho que ainda existe esse cuidado que tem que se ter com a sua parceira. Sim, eu acho que internamente você vê os grandes, assim, os casais de grande sucesso, realmente, eles têm um entendimento bonito, uma intimidade bonita. Temos outras histórias também, bem escabrosas, né? Mas de abuso, umas coisas horrorosas. Existe, isso nunca deixou de existir. Sim. Mas é muito bonito você ver que alguns casais, até jovens, né, assim, que competem com desde os 12 anos, 16 anos, 18 anos, como na patinação. Uma sintonia tão bonita, lindo, uma né? confiança que um tem no outro. Mas é o 50-50 que você falou, né? Super equilibrado, que coisa mais linda. E isso aí, agora eu vou esbarrar em outro assunto. Também depende do treinador, não depende? Você trabalhou no vôlei agora? Depende. Não é? Depende, sim, depende. Ele é o facilitador de todo esse processo, né? Não é só mostrar apenas o caminho, mas você facilitar o caminho para que ele chegue aonde você quer. Sim. E um casal competindo ou dançando bem, né? Não vamos falar só de dança esportiva, de dança de salão de competição, mas um casal de dança de salão mais alto nível, né? Que teria um professor com uma atitude de treinador. Ele precisa realmente de alguém que olhe o que ele está fazendo, é a questão técnica. Sim. Mas também que administre questões ali emocionais. Como é que é isso que você que foi do vôlei? Um treinador também administra essa parte, não? Sim. Da equipe. Sim, com certeza. Na quadra, eu tinha 6 para dar conta. Claro. 6 com egos, porque eu tinha meninos maravilhosos, extremamente habilidosos. Ou eu tinha times em que tinham 3 meninos extremamente habilidosos, o restante era meio... Mais ou menos. Mais ou menos, sabe? Tem que saber lidar com isso. Você é uma administradora de egos. Com certeza. Mas aí, o que acontece? Você tem que equalizar todos na mesma frequência. Sim. Né? Estamos buscando a mesma coisa. Exatamente. Então, todos têm que estar concentrados e delimitados naquele objetivo. Não tem como fugir disso. Né? Por isso que eu sou fã do Bernardo Rezende. Eu sou fã dele. Entendi. Porque ele cita até uma passagem no livro dele muito interessante, aquele Transformando Suor em Ouro, que eles chegaram antes da Olimpíada e ele colocou os meninos para treinar no estacionamento. Olha só. Então, como assim, Bernardo? Vamos treinar no estacionamento? Ele falou assim, nós temos tempo antes, vamos treinar. E eles estavam ali treinando toque, porque imagina aqueles homens enormes no estacionamento baixo, treinando toque, manchete. É um absurdo. Sim. A um olho de uma pessoa mais leiga? É. Só que para o técnico, não. Aquilo chama-se motivação. Estar concentrado, estar disciplinado, estar motivado. É a concentração, né? Sim. Aliás, eu tenho batido muito nessa tecla, que hoje eu acho que um dos problemas que a gente tem atualmente é falta de concentração, seja na atividade que for. Né? Aquela coisa dispersa, aquela falta de foco. E isso está virando uma coisa quase patológica, né? De não ter entrega, de não ter a concentração necessária, que seja por 1 hora, por 2 horas, qual o problema? Quando você gosta, você fica muito mais. Sim, a atenção fica parcial, porque o que acontece? As informações vêm aos quilhomontes. Vem muita coisa o tempo todo, é uma enxurrada de informação, né? Então, você vê pelos próprios cursos que a gente tem, curso pela Hotmart de tudo que você possa imaginar. Em todo lugar, de todo tipo. É muito fácil você pegar informação. Na nossa época, a gente tinha uma pincelada de alguma coisa, tinha que correr atrás na biblioteca da faculdade. E o correr atrás era difícil, né? Muito, porque muitas vezes a gente já ia trabalhar, não dava tempo. Você sabe que eu era da USP, e quando a gente precisava ir numa biblioteca, era coisa de quilômetros a pé. Porque era de uma faculdade para outra, de uma para outra. Daí você chegava lá na faculdade, sei lá, na ECA, na Escola de Comunicação e Arte.
Fechou. Era tão Gente, longe. era um desespero, sabe? A hora que você chegava, fechou. E assim a matrícula, e assim a inscrição disso, daquilo. Olha, era um inferno. Daí você chegava na biblioteca, era outro problema, porque até você achar o que você precisava, Nossa. já eram horas. Aí você achava em inglês. Não tinha Google Tradutor. Não é? Nossa, como a gente sofria. E eu eu aprendi o inglês assim, eu lia sem entender. E eu falava para os meus alunos, né? Eu falava, você lê o primeiro, você não entende, o segundo você não entende, o terceiro você começa a entender um pouquinho, então insiste. Olha, as pessoas não têm ideia da dificuldade que era. Mas vamos falar um pouquinho da dança cigana? Como é que você chegou na dança cigana? Bom, mais uma vez, curiosa do jeito que sou, como eu gosto muito das danças folclóricas, eu busquei uma dança de identificação mesmo comigo, sabe? Eu queria uma dança mais solta, eu queria uma dança que eu pudesse me reinventar, assim, de maneira solo mesmo, sabe? De buscar possibilidades no meu corpo diferentes, né? E eu falei, vou fazer uma aula, vou experimentar para ver. E eu senti, assim, prazer enorme, porque não só as roupas são lindas, mas toda a questão cigana em si, ela é muito atrativa, ela é atraente, sabe? Você pensar no histórico, né, de como a dança cigana, como os ciganos vieram para o Brasil, quem são os ciganos. Conta um pouquinho disso. O que você sabe da história dos ciganos no Brasil? Interessante. Bom, é assim. Eu adoro isso. Os ciganos, eles vieram aqui para o Brasil, os ciganos Calon, né? Vieram aqui para o Brasil, eles têm aproximadamente de 600 mil, 800 mil, mais ou menos, ciganos Calon aqui no Brasil. A gente pensa que cigano só tem lá no exterior e aqui no Brasil não tem cigano. Tem. Ou se tem. Tem, e tem muitos, né? A Ingrid Ramanushi e o Nicolas Ramanushi, que são da ONG, da Embaixada Cigana aqui do Brasil, fizeram um apanhado, porque existem muito poucos estudos que falam a respeito dos ciganos daqui, sim. Né? Então, eles fizeram um apanhado no Brasil todo e foram percorrendo as cidades onde tinham os ciganos, como eles viviam, o que eles faziam, qual era o trabalho deles. Sim. Enfim, foram listando algumas etnias. Organizando. Tá. Isso. Que interessante. Então, o que acontece? Os ciganos, eles são de origem muçulmana, né? Eles vieram lá do Punjab, Rajastão, vieram expulsos, né? Foi ali que começou. A diáspora começou ali. Entendi. Né? E aí se espalharam. Isso. Então, eles foram para o leste europeu, que eram os ciganos Rom, né? Da etnia Rom. Depois vieram os ciganos Sinti, que são ciganos que passaram um grande período ali na Alemanha, depois foram para a Itália, né, e França. Sim. E aí a gente vem com os Calé ou os Calon, né, que são de Portugal e Espanha. Entendi. Né? Calon, Cali significa pele, né? Cor de pele. Eles tinham a pele morena. Então, eles já eram expulsos por si só, porque eles não atendiam... Eram diferentes, já pela cor já identificava. Pela cor de pele, né? Então, eles já eram perseguidos e mortos já sim. por esse sentido. Muita história de perseguição, né? As ciganas, inclusive árabes, né? A dança do punhal, ela significa exatamente isso, que elas usavam o punhal para se proteger, porque elas eram abusadas sexualmente, elas eram maltratadas, né? Então, elas usavam para se proteger. Então, você pode ver, na hora que você dança, você faz movimentos como se tivesse numa luta mesmo. Certo, né? certo. É uma dança mais séria, inclusive, né? Sim, é uma quebra
do padrão energético, assim, tirando tudo aquilo que você não quer, que você não deseja e despertando para o novo, né? Você tá ali cortando energias que você não quer mais e abrindo caminho para as energias melhores, né? Ai, acho que a gente está num momento desse, né? 2025. Isso. Vamos cortar tudo de ruim e vamos para o melhor que está por vir. E tem alguma região do Brasil que tem uma concentração maior de ciganos ou não? Você sabe dizer? Deixa eu ver, deixa eu me lembrar aqui. Eu pergunto porque, assim, na verdade, assim, minha mãe, ela pequenininha viveu no Paraná, então ela via muitos ciganos. Então, quando eu ouvi de você, não, tem gente que acha que não tem cigano aqui no Brasil. Falo, nossa, que engraçado, porque na minha família sempre se viu cigano, né? Minha mãe, já pequena, e ela achava lindo, e ela queria se aproximar, e minha avó não deixava, porque os ciganos tinham a fama de serem perigosos, etc. E da mesma forma, quando eu era pequena, ainda tinha ciganos no centro de São Paulo também. A gente achava, e mesma coisa. Você estava moscando lá, elas já te pegavam a mão. Era as calon, né? O costume, né? Sim. Por isso que eu te perguntei se você tem conhecimentos dessa distribuição. Olha, eu sei que existem, assim, não sei te falar agora exatamente onde tem a maior concentração hoje. Porque, assim, eles falam 600 mil, 800 mil ciganos no Brasil inteiro. Sim. Aí, tem uns que falam a mais. Tem outros que falam um pouquinho menos. Bom, mas é o que você falou, ainda tem pouco estudo, fica muito complicado, né? Fica um pouco Fora difícil. Que eu entendo, assim, que como o cigano, ele tem essa tendência de não parar muito tempo num lugar, quer dizer, fica ainda mais difícil você controlar. Daí você fala assim, a cultura é assim, a cultura é assado. Eu não sei, eu acho que é dinâmica, acho que vai mudando. Tudo bem que me parece que agora os ciganos estão mais estabelecidos, né? Não circulam mais tanto. Mas, enfim, é uma métrica mais complicada. É uma métrica complicada, porque, vejam só, eles vieram aqui, se instalaram na Bahia, Pernambuco, Piauí, Natal. Tem cigano em todas essas regiões aí, para muito mais. Ceará. Muitas vezes Ceará até tem muitos, e viu? é capaz, olha só. Ceará tem muitos ciganos. Aí. E é capaz até, às vezes, deles não se identificarem, né? Por medo de perseguição também. E assim... Como vai saber? Cada um tem sua maneira própria de viver. Tem seus próprios costumes. Então, eles não se reconhecem como família, como donos de uma identidade única. Eles não se reconhecem, para você ter uma ideia. Então, imagina só ainda uma pessoa que é gagê, que eles falam, né? Sim. No Romani. Sim. Gagê somos nós. Não somos cigano. Não cigano. Entrar no meio daquela etnia para conviver com eles. Não é assim. Já é um pouco mais complicado. Imagina só, se já entre eles existe essa barreira, imagina com quem não cigano. Sim, né? Até hoje, né? E aí, a tua dança, você começou também nessa época, quando você se redescobriu aí, não só atleta, você já descobriu a dança cigana ou demorou um pouquinho mais? Demorou um pouquinho, faz de uns 6 anos para cá. Tá. É bem recente. Tá. É bem recente. Para mim, eu na dança cigana, acho que eu tô há 3 anos, foi uma coisa mesmo pós-pandemia. E foi exatamente a mesma motivação que a tua. Eu quero uma dança para mim. Porque a vida inteira eu trabalhei dança de salão, dança esportiva, sempre é com par. E antes disso, né, até os 25 anos era coisa da bailarina, aí era totalmente solo. Mas a partir do momento que eu casei e tive filhos, eu fiquei só na dança de salão. Aí eu falei, eu preciso voltar a fazer a minha dança, ter a minha criatividade. E aí você descobre os princípios ciganos de liberdade, de expressão. Não importa o que você faz, você é bonita e a sua dança é bonita, se ela for verdadeira. Você aceita, né? Sabe? E daí fala assim, mas dança cigana só tem mulher madura. Não, não é isso. Mas assim, os valores funcionam muito bem numa mulher que já passou por aquelas coisas de insegurança, de que tem que ter uma aprovação da sociedade, das amigas, né? É outro momento. Talvez por isso que tenha mais mulheres maduras ali dentro. Sim. Em função disso.
o que a gente está buscando é esse desprendimento. Não devo mais nada a ninguém. Essa liberdade, né? A liberdade de ser o que você quer ser. Claro, e em relação a isso, você sente também no teu grupo, quem conduz com você, como é que é essa questão desses valores? A dança cigana ela é uma dança de improviso, na verdade, né? Nós não dançamos seguindo regras e nem movimentos pré-estabelecidos. Tudo combina com o que você quiser. Obrigada. Obrigada, eu falo, desculpa, mas por que isso? Porque a gente vê que algumas pessoas que não são da área da dança cigana, mas são, sei lá, da dança do ventre ou de outras... Dança do ventre eu acho que puxa muita gente para trabalhar com dança cigana, mas que não entende os princípios básicos da lógica da cultura cigana e trabalha só com coreografia. Então, para mim, isso é muito estranho. Que está trabalhando só com a forma. Uhum. E esquece da essência, na verdade, né? É isso. Porque a essência, quando você entra para fazer uma apresentação, não vamos sair dessa questão que você está propondo aqui de coreografia. Vamos nos manter aqui. Você faz uma coreografia, a sua coreografia solo. Uhum. É só você. Certo. Você vai ter que sentir aquela música Claro. entrar no seu corpo. É além da coreografia, tudo bem. Você tem um mapa, você tem uma ideia do que você vai fazer para não te dar uma travada. Sim. Mas é além disso, né? Sim, é um teletransporte. Você vai para outro lugar, né? E você utiliza aquilo que você sabe instintivamente às vezes, porque Sim. você aprende como qualquer outra modalidade. Como eu pego no leque, né? Sim, como tem um estudo. tem um estudo a respeito de cada elemento. O chale é dificílimo, dançar com chale não é fácil, mas você aprende os movimentos básicos. Mas tá lá engessado que você não pode criar. Se você for pegar as ciganas Rom, uma coreografia de chale das ciganas Rom, Nossa Senhora. elas dançam com chale enlouquecidamente. O chale vai para lá, vai para cá, vai pra... Você não consegue pegar o movimento que elas estão fazendo, porque ele é instintivo. Ele é um movimento ali criativo do momento. Uhum. Né? Então, eu acho que a beleza está nisso. É o mais legal, né? Porque parece um transe mesmo, né? É uma coisa realmente diferente, é outra energia, outra... Tudo bem que, assim, não estamos... desqualificando a coreografia, não é isso, mas a gente está vendo além disso, né? Sim. Justamente. E aí, dos elementos, qual elemento que te fala mais alto? Tem algum? Eu adoro chale. Chale e punhal. Eu gosto de chale e de punhal, acredita? Gosto muito. Quando eu pego o punhal, me sinto poderosa. Você tem que ter energia para pegar um punhal na sua mão. Você tem que levantar, você tem que ter energia. Você tem que falar assim, eu sou essa mulher forte que você está vendo aqui. Porque a cigana, ela é. Sim. Ela é uma mulher extremamente forte. Uma mulher que provê a sua casa, né? Sim. Que não depende do marido, ela provê a casa toda. Ela é muito independente. Né? Então... é uma dança de mulheres fortes, né? Então, você, quando propõe isso para o aluno, para a aluna, você tem que propor esse tipo de trabalho para ela. Sim. Ela se descobrir, né? Não que você fala, não, você tem que ser forte. Não, mas se descobrir enquanto uma mulher forte, que consegue dar conta da sua vida, consegue refazer a sua vida da maneira que você julgar mais... benéfica, mais oportuna, ou mais bonita para você, que seja. Que seja. Né? Que seja. Às vezes só isso já é suficiente. Já basta. Sim. Você sabe a minha história na dança cigana? Pós-pandemia, que eu fui buscar alguma coisa para mim, a primeira aula, eu travei, Vanessa, com todos os meus anos de dança, porque era o inverso do que eu fiz a vida toda. A vida toda eu fiz danças encaixotadinhas, juro por Deus. Porque eu era o balé que tinha aquela coisa de seguir, depois era a dança de salão, depois a competição, sempre em caixinhas.
sempre muito, muito técnica. Eu adoro trabalhar a técnica como treinadora, adoro. Mas o que você faz? Você vai buscar o outro lado, você não fica com uma face só. Então, naquele momento que eu travei, talvez outra pessoa nunca mais voltasse. E eu assim, nossa, é isso que eu preciso, eu não vou sair mais daqui. Eu não sei como eu vou me virar, mas eu preciso ficar aqui. Então, assim, lógico, aí rapidamente a gente se adapta, a gente reage, mas isso para mim falou muito alto, porque assim, a primeira coisa é reconhecer, é admitir, para você poder transformar. E aí eu falei, não, mulher adulta, vamos sair da creche? Eu preciso admitir, né? Sai da creche, admite que você precisa trabalhar. Então, essa coisa criativa de sinta, faça, olha, foi difícil, foi um processo. Tá, na segunda aula eu considero até que eu já fiz uma aula bonita. Mas realmente foi impactante para mim. Mas é aquilo, como saindo da creche, vamos encarar, e é isso aqui que eu estou precisando nesse momento. Então vamos que maravilha. ficar. E por isso que eu gosto tanto, porque realmente eu acho que faz parte da minha transformação. Primeiro de eu admitir que eu preciso mais, e a gente sempre precisa mais. A gente tem que admitir isso. O que está faltando agora? Nossa, agora eu deixei tal coisa para trás que eu era boa, mas não estou fazendo mais. Então, vamos de nunca novo. tá bom, né? A gente sempre tem uma coisa para trabalhar. Sim. E para mim, a dança cigana, de uma certa forma, ela também não tem fim, porque sempre tem um elemento a mais para trabalhar, sempre tem uma novidade. Quando a gente fala em dança cigana, eu posso falar em qualquer cultura do mundo, porque tem cigano em todo lugar. Então, também não tem fim. E assim, você está falando uma coisa interessantíssima agora, que eu tenho que puxar um gancho daqui. Imagine só, os ciganos foram se dispersando por aí. Então, quando eles chegavam nos lugares, além da própria tradição oral deles e todo do que eles carregavam, toda a bagagem deles, eles acabavam se apropriando um pouco. Exato. Dos locais onde eles iam. Então, Exato. imagine os ciganos lá da... Podia vir da Espanha. rua. Sim. Né? Você vê o movimento, parece um flamenco espanhol. Sim. Né? Você faz o movimento com as mãos como se castanholas. Então, sim, pensa, isso depois tem link, tá? Depois com a dança brasileira, né? Opa! Tal coisa. Aí você traz. Então, assim, é muito, muito, muito rico. Você vê as árabes... Tem a ligação do véu, né? Sim. Com as danças, com a música árabe. Ondulações do corpo e tudo. Isso, tem essa identificação, sim, né? Mas imagina, uma cigana saiu, um grupo cigano saiu da Espanha, atravessou ali e foi para a África. Ela não vai deixar o que ela já conhece, mas ela vai misturar tudo. Vai misturar mais alguma coisinha. E isso também é interessante, porque assim, na liberdade da dança cigana, eu não preciso saber profundamente a dança do ventre ou profundamente a dança russa, porque como os ciganos passavam e iam somando e misturando, tá tudo bem. Não é? Sim. É permitido. Sim. E assim, essas roupas, a gente fala, né? Olha para a cigana e fica assim... Eu fico encantada. É uma coisa assim de encantamento. É maravilhoso e é totalmente personalizado, né? É assim, cada uma de nós tem a sua cor, tem a sua estampa, porque a saia é o seu campo vibratório de proteção, né? Então, enquanto você está ali, você se protege, você se cura, você se cuida. Então, essa ligação é muito especial. E quando a gente traz isso para a dança cigana tradicional, que virou artística, né? Sim. Essas roupas, elas mudaram para que os ciganos pudessem chamar a atenção e pudessem vender para sobreviver, né? Interessante, não sabia. Entendeu? Mas faz todo sentido, mas claro. Faz, né? No teu grupo de ciganos, você tem uma determinação da tua energia, da tua cor ou não? Porque no meu grupo tem um lado... Tem? Tem.
mais místico, vamos dizer assim. Então, eu sou da cor laranja, tenho uma energia X, tenho uma história Y. É muito bonito. Olha, eu não levo já muito para esse lado tão místico, assim, esotérico, nesse momento, tá? Uhum. O que eu faço? Eu faço com que elas escolham as suas próprias cores. Tá, Na naturalmente coreografia, já... você vai com a cor de roupa que você Ótimo. gosta, que você se sente linda e maravilhosa. Claro. E outra cor, eu acho que tem a cor do momento também, né? Também. Do momento que você está passando. Também. Então, no momento que você está mais no amor, ou mais na concentração, ou não é mais... tudo vermelho, né? Não é. Não é tudo vermelho. Mas eu vou te falar que eu gosto mais daquela roupa mais de rua, menos montada, sabe? Porque agora também se vende aquela roupa maravilhosa, tudo combinando. Ah, eu sou toda descombinada. E eu acho que cigano não é isso. Exatamente. Não é, não. mas ok, cada um tem que se vestir na dança cigana como fica feliz. Do jeito certo? Gosta. Mas eu sou aquela que usa mais o coletão, assim, como se estivesse andando na rua. Sim! Eu acho o máximo. Não, é lindo, é lindo. Né? E tem que ser espontâneo, tem que ser claro. você. Cada um. Tem que vestir você, de dentro para fora, né? É isso. Isso é interessante. E é uma comunicação, né? Já tem aí uma energia tua própria, já fala muita coisa, mesmo que não mexa com místico esotérico. Mas você falou que tem uma transição aí com as danças populares, que você falou que ia falar, me conta. Sim. Como Nosso que é querido isso? Mário de Andrade, né, pelas suas andanças e cheganças aí pelo Brasil afora, um estudioso, né, da cultura popular aí do Brasil, né? Sim, ótimas referências, né? Fui com meu marido para Belém do Pará, no começo do ano passado, e fui para a Ilha do Marajó. Nossa, onde você foi? Meu Deus. Eu atravessei aquele rio todinho, assim, morrendo de medo, mas eu fui porque eu queria. O que você foi buscar lá? Eu fui buscar o Lundu Marajoara. A dança que eu mais amo no Brasil. Lundu. Essa dança. Era uma dança que era dançada antes das cerimônias de casamento, né? O rebolado dos quadris, como era uma dança de origem lá africana, né? Não sei, gente. Me desculpa se eu estiver errando, de origem banto, tá? Onde os homens rebolavam para conquistar as mulheres. E o rebolado é extremamente sensual, não tem nada. Se você vê, você fala, não acredito no que eu tô vendo. É um negócio absurdo. Elas dançam com umas saias rodadas. Sim. Eles já com umas calças brancas, assim, blusa florida. E eles dançam como se eles estivessem fazendo um flamenco. É um movimento de flamenco espanhol, assim, ó. Eles fazem como se tivessem castanholas nas mãos. Poderia ser também da dança portuguesa. Na dança portuguesa também tem castanhola e também tem essas posições. Tem algumas coisas, né, parecidas, assim. É que eles pegam castanhola diferente, né, os portugueses. Quer dizer, naquela época eu não sei. Mas os portugueses, eles põem no dedo do meio e tocam assim, porque a posição é essa. Então, a castanhola fica aqui. Ela fica pendurada no meio. É diferente do flamenco, que tem um aqui, outro né? encaixe e prende no dedão. Então... do que você fez assim, juro que eu enxerguei a dança portuguesa, e aí você... Mas não dá para determinar, né? Não dá. Mas certamente é uma raiz europeia, isso é certo. Isso é certo. E eles usam castanhola? Não, é só a posição. Eles fazem estalar de dedos, como se fosse... Não é do nada. Não é do nada. Tem uma relação. Agora eu vou te falar qual que é a relação que eu andei vendo nesse documentário mesmo da Ingrid Ramanushi. Tá. Ele analisou 2 quadros, 2 obras de arte daquele tempo. Ele quem? O Mário de Andrade. Isso. Tá. E ele viu lá um casal de origem europeia, dançando ao som de uma viola, o lundu. Nesse quadro. Nesse outro aqui, ele viu um casal de negros escravos dançando a mesma dança do mesmo jeito. Aqui. E aí você me pergunta, onde tá os ciganos nessa história? O próprio Mário de Andrade falou que a cultura
brasileira, ela tem ela fomenta esses vários tipos de etnia na sua construção. Sim. Então, a etnia cigana, ela está dentro desses padrões também de movimento e de construção da cultura brasileira enquanto manifestação cultural artística. Faz todo sentido, porque assim, se você for analisar, todo o gênero musical que nasceu no Brasil tem influência vinda da África, da Europa, principalmente portugueses, e indígena, dos povos originários. Tudo tem, o caldeirão. Tem. E aí faz muito sentido essa transição. Mas que bonito ele observar isso, que coisa. E a dança era o lundu. A dança era o lundu. Era o lundu. Era o lundu. E aí quando eu vi o lundu de verdade, porque eu dançava o lundu na faculdade, né? E era uma dificuldade gigante, porque o homem chega muito perto da mulher, assim, né, para dançar. E eu não conseguia. Eu era muito tímida. E o meu parceiro era um japonês lindo. Davi, um beijo. Gente, eu não conseguia. E aí, ele te desconcentrava. Não, era uma coisa horrorosa. Aí, quando eu vi a dança em si, como ela é na íntegra, não tem nada de encosta. É respeitoso, né? É uma sensualidade natural que vem do remeleixo daquele corpo cheio de informação. Sim, sabe? Mas o interessante é isso, que assim, um europeu vem de fora e olha, que nem a época da lambada que você viveu como eu. O europeu, o americano olha de fora, o estrangeiro, já malicia, já erotiza, quando na nossa cultura isso é natural. Né? Sim, a gente está acostumado. Muito da África também, das danças lá, também é muito natural. Que quem vê de fora fala, gente, é dança do acasalamento, é não sei o que. Mas assim, é natural para eles, né? Sim. E foi a mesma coisa que você viu, então? Mas foi muito mais lindo. Foi muito mais lindo. Foi assim, eu chorei muito quando eu vi. Eu fiquei muito emocionada de ver. Mas houve alguma identificação aí, muito além do... foi algo muito além, assim, do meu espírito, assim, algo muito, muito da lindo. tua história aí. Que vem, né? Porque ancestralidade. eu sou de família negra, né? A minha mãe era negra. Quem não, né? Todo mundo tem história. Outro dia eu descobri que eu tenho bisavó indígena. Então... Eu fiquei assim. Daí todo o pessoal da família começou a me ligar. Escuta, que história é essa? Eu falei, sim. Sim. Todo mundo me procurando. A gente está procurando ainda saber mais, porque o que aconteceu na minha família? Essa bisavó, ela casou com o português morreu, e aí eu acho que ela era mais livre... E estava sozinha, começou a arrumar outros namorados e a família cortou. Não existe foto dela com a família, tudo por conta disso, dela ter ficado sozinha e ter arrumado outros namorados. Na época deveria ser uma indecência. Mas assim, a gente tem que resgatar, a gente conseguiu saber o nome dela e só. Porque não tem registro. Não tem registro. Cortaram tudo, ninguém podia falar com ela. E é só o que a gente sabe. Mas você vê que é a coisa dos costumes europeus, né? E não se encaixa. Mas, enfim. Quem não tem raízes misturadas no Brasil, né? Todo mundo tem. Mas você estava falando que você tem aí... eu tenho índio. A minha avó, a mãe da minha mãe, além dela ser negra, ela era índia, no Mato Grosso do Sul. Olha. Né? Cabelo até aqui, liso. Uma negra com cabelo liso até aqui embaixo. Ela devia ser incrível, né? Não, a minha tia, ela tinha um cabelo liso, era negra do olho verde. Meu Deus. Né? Então... Difícil até de imaginar. Não dá, porque quando eu lembro que eu fui numa exposição no Itaú Cultural dos negros, dos mamelucos, cafusos, que se misturaram aqui, dos negros brasileiros, né? Uhum. E aí começa a ver aquela linhagem de negros dos olhos claros. Eu já falei assim, olha minha tia. Não, esse hibridismo é uma coisa louca, é lindo, né? É lindo. Meu pai, família italiana, calabresa, lá da Calábria. Também tenho calabreses. Aí a gente pensa, e nós que gostamos de cultura cigana?
Claro. Da onde veio? Da onde vem isso, né? Vem da miscigenação brasileira que a gente está falando. Porque os Calon, principalmente, não tem como falar que eles não fizeram parte da nossa cultura. Sim. É inegável. Estão aí. Eles estão aí. O sangue está aí também, exatamente. Olha, muito interessante, né? Bom, eu estou adorando porque a gente está achando muita coisa em comum, né, Vanessa? Muita. Bom, aí você me falou que você está com um projeto bacana aí, das mulheres, para mulheres, é isso? Para mulheres. Conta um isso. Pouco. Bom, esse projeto é um projeto muito lindo, gente, que nós elaboramos para cuidar, né? Cuidar de dentro para fora, né? E de fora para dentro. Como que seria isso? Nós nos juntamos um grupo de mulheres, cada uma com suas especialidades. E essas especialidades, elas vão estar em prol de todas nós mesmos. Nós vamos estar oferecendo nossas especialidades para nos curarmos, para nos ajudarmos. Então, vamos dizer que é um grupo de troca. É um grupo Todo de mundo troca. tem algo para oferecer. Isso, que lindo. Isso. Então, eu entro com a meditação, porque eu sou instrutora de meditação, né? Então, eu vou entrar com a dança também. Mais uma habilidade que eu não conhecia. É verdade. Eu sou uma inquietude em pessoa. Não tem jeito. E entro com a parte de dança. Então, o know-how com a dança, eu vou vindo lá. Como tema transversal, eu vou entrando. Dança brasileira, vou entrando dança afro, vou entrando com a danças circulares sagradas, que são danças de autocura, né? Danças terapêuticas. Vou entrando com Liangun, 18 terapias. Adoro. Faço. Faço. E recomendo. E recomendo. Maravilhoso. Meditação, aromaterapia, inclusive, falando de aroma, você tá vendo um negocinho bonito aqui, né? Tô vendo. Ó, esse aqui eu fiz para você de presente. Olha. Tá? É um creme para o rosto, para você que delícia, passar com óleos essenciais. Tá? Ai, flor de laranjeira ainda, da cor laranja, e meu perfume favorito é jasmim e flor de laranjeira. Só que ele não é de flor de laranjeira, tá? Ah, não, esse é o nome. Adoro. Não é, eu não produzo em larga escala, tá? Eu só faço para os meus amigos e para as pessoas que eu gosto. E eu falei, eu vou levar um para ela, porque você é sempre tão gentil comigo, tão querida. Aí eu falei assim, eu vou levar para ela experimentar. Tem óleo essencial de olíbano, que é um... O olíbano tem uma história interessante. Você conhece? Não lembro, acho que não. Não. O olíbano... o perfume é cítrico, é maravilhoso. Gostoso? Passa um pouquinho para você ver. Ele seca, ele é secante, assim. Você passa, depois ele vai secando. O olíbano, ele era usado... Não vai dar risada. Mas ele era usado nas múmias antigamente, porque elas para que eles ficassem intactos. Sim, para manter. Patchouli, mirra, olíbano era usado. Eles passavam do corpo todo da pessoa que morria, para que na hora que tirasse, o corpo estivesse. E é muito citado no Evangelho, na Bíblia, fala muito de olíbano, de mirra. Fala. Patchouli eu nunca vi, mas olíbano e mirra fala. Já. Então, eles são bons para antioxidante. Ele trata da pele, dos radicais livres, né? Então, deixa a pele macia. Adorei. Palma rosa, pau rosa e copaíba, que é para tirar o cansaço. Então, a gente precisa também se cuidar. Com certeza. Né? Eu acho que faz parte do que a gente está fazendo, né? Seria incoerente. Esse projeto que você falou, ele tem a ver com essa parte de aromaterapia. Por exemplo, eu estou dando uma meditação e eu coloco lá um óleo essencial, por exemplo, de olíbano, que é para meditar. Aí, você já amarra as coisas. Eu amarro e já deixo aquele perfume para as pessoas já irem fazendo aromaterapia junto com a meditação. Então, eu gosto muito dessa parte. Pedras, né, preciosas, pedras naturais,
Sim, sabe? entendi. Também gosto muito e uso, E as inclusive. pedras brasileiras não são tantas maravilhosas, né? De todas as cores, de todas as qualidades. Tem suas finalidades, né? Não é só um adereço maravilhoso de corpo, elas têm energeticamente, elas têm potencial. Olha, espera um pouquinho, você tudo. vai falar mais do projeto, mas espera um pouquinho. Você está falando das pedras, você está falando dos aromas, você está falando de atividades como Lian com Qigong, que a gente são atividades energéticas, né, que mexe muito além do movimento. Sim. Você está falando de tantas coisas. E um tema que tem me incomodado muito, que eu tenho procurado alertar as pessoas da maneira como eu penso, antes da gente falar, quando a gente fala em saúde, a pessoa pensa em quê? Médico. Eu falo em saúde, a pessoa pensa em remédio. E isso está cansativo. Sabe? Eu olho e falo assim, gente, se a gente fala em promoção de saúde na educação física, eu falo, esse caminho é muito mais interessante. Pensar em promover a saúde antes de precisar do médico, sem desabonar o médico. Recentemente precisei deles, fui muito bem atendida, deu tudo certo, utilizei remédios e ok. Mas, antes disso, se eu pensar que eu tenho tantos recursos para eu manter a minha saúde antes de pensar. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que está diretamente ligado com tudo que você está me falando. Sim. Ultimamente a gente tem falado muito sobre as doenças. Só um momento, vou dar uma pausa. Eu estou fazendo sinal para você aqui. Gato. Foi. Então, hoje a gente fala muito sobre as doenças metabólicas, né? As doenças crônicas. Sim. Então, as pessoas pós-pandemia ficaram muito debilitadas, né, devido a esse estresse de ter ficado muito tempo preso, Sim. engordaram, né, que a próxima grande epidemia aí vai ser o câncer, né, e a demência, né, para 2025 até 2030 aí vai ser o boom dessas doenças. Então, eu tenho visto falando muito de obesidade, sedentarismo e a demência. Então, você vem no exercício como um grande aliado, você sabe que o exercício ele promove várias adaptações em todos os órgãos, inclusive cérebro. Então, ele promove essa plasticidade no cérebro, né? Então, você acaba criando uma rede nova de neurônios para você usar e não desenvolve a demência. Claro. Se as pessoas soubessem, eu acho que dessas informações mais a fundo, talvez seria uma maneira de conscientizar mesmo, sabe? Sim. Me parece que está todo mundo mais informado hoje. E me pergunto se, considerando, vamos supor que sim, que a informação está chegando, talvez o caminho ainda não esteja tão fácil, né? Para uma pessoa, talvez com mais idade, que tem alguma dificuldade de ir em algum lugar, procurar alguém, ou financeiramente. Sim. Mas, enfim, eu vejo até 2030 uma possibilidade de mudança. Sim, não sei se eu sou muito otimista. Não, eu também sou, porque essa questão do emagrecimento, ele é multifatorial, doenças crônicas é multifatorial, então a gente não pode só tratar o indivíduo a doença, a gente tem que tratá-lo em todos os aspectos da vida dele. E né? aí, voltando para o teu projeto, você está reunida com várias especialistas, tenho certeza que tem justamente essa visão de cura, de saúde, Sim. de bem-estar. Quantas pessoas são? Até agora nós somos em 8 pessoas, né? Então pretendemos crescer aí no máximo até 10 pessoas. São grupos pequenos, né? E que nós estamos abrangendo porque elas têm que estar de acordo com o objetivo do projeto. Claro. Não é para ir lá perder calorias, entende? Tem que ter afinidade. Tem que ter esse sentimento do projeto. E esse projeto, então, você não pode receber alunos, pessoas que queiram participar. Não é a proposta. Sim, é a proposta. É a proposta. Sim. Aí, Então, por favor. Então, esse projeto, ele pretende receber mais pessoas, né, pessoas que estejam interessadas em trazer o bem-estar,
né, a cura, assim, dos sentimentos, da parte emocional, energética, né? Não é só o corpo físico, o corpo energético também. Então, logo a seguir, teremos mais informações a respeito. Tá bom, eu vou pedir para você, a gente vai colocar teu histórico ali no descritivo do vídeo, então você já acrescenta informações do teu projeto ou um contato, aí quem gostar vai te procurar. Ah, tá ok, eu ficaria aguardando, muito feliz em poder recebê-los. Não é? Então tá bom. Então vamos encerrar. Vanessa, muito obrigada. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês. Curta, compartilha e fica com a gente no Dança Sem Filtro. Tchau. Obrigada.